Olá! Na aula de hoje nós vamos falar dos principais tópicos do processo de comunicação nas organizações. Vamos lá? Nós vamos iniciar a nossa aula com 3 conceitos. Nos 2 primeiros conceitos, vocês vão observar que é uma definição ampla do que é comunicação, né? Uma definição do Chiavenato e da Andrea Ribas. E no terceiro conceito, nós vamos tratar da comunicação no contexto organizacional, num conceito do Maximiano. Então vamos ver o que o Chiavenato fala. Ele diz que comunicação é a troca de informações entre pessoas e significa tornar comum uma mensagem ou uma informação. Já a Andrea Ribas, ela diz que a comunicação é a utilização de algum meio pelo qual ideia, informação ou pensamento é transmitido de uma pessoa para outra, representando um grande intercâmbio que conecta 2 ou mais pessoas. E aqui a gente vê, né, esses 2 conceitos dizendo exatamente o que é a comunicação. E a todo instante nós nos comunicamos, né? Essa videoaula é uma comunicação. Eu estou passando para vocês um assunto e vocês estão recebendo o conhecimento relacionado ao tema da aula de hoje, né? Então, a todo momento nós nos comunicamos. E a comunicação, ela acontece também nas organizações e é um elemento fundamental, porque essa troca de informações dentro da organização é que vai fazer com que a organização tenha um dinamismo, que as coisas aconteçam. Então a gente vai trazer agora esse conceito do que é comunicação para dentro do âmbito organizacional com o Maximiano. E a gente vai ver que ele diz que a comunicação entre as unidades de trabalho, e ele fala de ocupantes de cargos e departamentos, pode processar-se segundo diferentes padrões de interação. 1 a 1, 2 a 2, de um para um grupo e vice-versa. E para se comunicar, as partes da estrutura organizacional vão utilizar meios de comunicação que vão transmitir informação para cima, para baixo e para os lados. E aqui, nessa definição do Maximiano, a gente vai ver uma palavra muito importante e que cabe dentro da comunicação, que é processo. Comunicação é um processo. A comunicação acontece através de um fluxo. E a gente não pode confundir comunicação com informação, porque a informação ela está contida dentro do processo de comunicação, é um elemento. Então a informação é o conteúdo que percorre o processo de comunicação no momento em que quem quer comunicar algo, o emissor, transmite essa mensagem recheada de informações para alguém ou para um grupo, né? O receptor ou os receptores, as pessoas que vão receber essa mensagem. Então é muito importante a gente guardar isso. Comunicação é um processo e informação é o conteúdo da mensagem que transita dentro desse processo de comunicação, tá bom? Então aqui também a gente viu que essa informação ela acontece para cima, para baixo e para os lados. E a gente vai ver que esse caminho é o chamado fluxo da comunicação, que nós vamos ver mais à frente como que esse fluxo acontece e os tipos de fluxo do processo de comunicação. E aí nós vamos ver que a comunicação ela é composta de funções básicas, né? Então, para que serve a comunicação? E aqui a gente já vai estudar essas funções básicas dentro da função da comunicação dentro das organizações, tá? Então, aqui a comunicação organizacional. A gente vai ter essa ótica no estudo dessas funções básicas
pensando sempre na comunicação dentro das organizações. E uma das funções básicas é o chamado controle. Age no controle do comportamento do indivíduo. Então, as organizações, elas possuem o quê? Elas possuem regras, elas possuem procedimentos. E essas regras e esses procedimentos precisam ser conhecidos pelos seus funcionários e devem ser seguidos. Então, o controle é uma função básica da comunicação, porque no momento em que essas regras são comunicadas e são ditas que precisam ser seguidas pelos funcionários, isso é uma forma de controlar o comportamento dos funcionários no desempenho das suas atividades. Então, os funcionários de uma organização, eles não agem dentro da empresa, dentro daquele órgão, do jeito que eles querem. Não, eles seguem regras, e regras que existem para controlar. Então, é uma função básica o controle na medida em que essas regras são passadas para os funcionários e eles sabem que a postura deles, a forma deles desempenhar as suas atividades, seguem aquelas regras, são controladas por aquelas regras. Uma outra função básica que nós vamos ter é a motivação. A comunicação, ela esclarece o que deve ser feito, qual a qualidade do desempenho e o que deve ser feito, então, para melhorar esse desempenho. Então, a motivação, ela vai trabalhar com o chamado feedback de progresso. Quando a pessoa esse funcionário, ele sabe o que ele precisa fazer, ele tem metas para cumprir, então essa comunicação de feedback de progresso é aquele reforço, positivo do desempenho daquele funcionário. Então a comunicação, ela é utilizada também para motivar os colaboradores de uma empresa, os funcionários de uma empresa. Então essa motivação, ela vem dessa comunicação. Então é aquele feedback que o chefe dá para o funcionário dizendo, olha, você fez um bom trabalho, a forma como você realizou o trabalho, o seu comportamento, diante de alguma atividade realizada é um comportamento positivo e você deve manter essa forma de trabalhar, você deve manter porque você está alcançando sucesso, a sua produtividade está boa e a organização está alcançando os objetivos. Então, a comunicação tem essa função também de motivar os funcionários. Uma outra função básica importante é a expressão emocional, porque através da expressão o funcionário mostra a sua frustração ou os seus sentimentos de satisfação. E a expressão emocional, ela é uma fonte primária da interação social, Então a comunicação, ela existe porque tem pelo menos, duas pessoas ali, uma que está emitindo uma mensagem e uma que está recebendo a mensagem. E essa comunicação, ela é composta não somente de mensagens escritas, mensagens orais, Ela também pode ser dada, essa comunicação pode ser feita através da expressão emocional, seja uma expressão de sentimentos positivos ou sentimentos negativos também. E por último, nós temos uma quarta função básica, que é fundamental no processo de comunicação, que é a informação. Na verdade, a informação, ela é a função final da comunicação. Toda comunicação tem como função informar algo, seja para uma pessoa específica ou para grupos, um grupo ou demais grupos. Então, transmite dados para identificação e avaliação de alternativas. E a informação, ela é muito importante para os gestores das organizações porque ela é uma facilitadora do processo de decisão. Através, por meio, na verdade, da informação, o gestor
consegue decidir o que ele precisa fazer. Ele escolhe alternativas, ele desenha caminhos para fazer a gestão daquele departamento, daquela unidade ou daquela organização como um todo. Então, a informação é a função final da comunicação. Isso é muito importante também a gente guardar. Continuando aqui, nós temos tipos de estrutura de comunicação. E todo mundo já ouviu falar da comunicação formal e também da comunicação informal. E o que seria, né, cada uma delas para a gente relembrar? A comunicação formal é aquela comunicação oficial dentro da organização. Ela faz parte da estrutura organizacional. A sua formalização geralmente está lá nos regimentos internos. Por ela estar dentro da estrutura organizacional, ela ocorre entre os níveis hierárquicos, e aqui a gente traz, né, a nossa pirâmide aí de níveis hierárquicos, o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Então, a comunicação formal, ela acontece nesses 3 níveis aqui da organização. E a comunicação formal, ela atende a algum tipo de exigência funcional. Exigência essa que está contida dentro dos regimentos internos, dentro das normas, dentro dos procedimentos. E quando essa comunicação ela acontece, ela é feita de forma oficial dentro da organização. Por outro lado, dentro da organização também, nós não vamos ter somente a comunicação formal, nós vamos também ter a chamada comunicação informal. E ela é informal porque ela vai ocorrer fora do fluxo formal da organização. Ela não está dentro da estrutura organizacional, então ela não é controlada É um tipo de comunicação que não é controlada pela direção da empresa. Ela acontece por conta da relação social entre as pessoas e vai independer da posição hierárquica. É a chamada, para a gente guardar, né, o que seria uma comunicação informal, é aquela chamada rádio corredor, ou rádio peão, que as pessoas chamam também nas organizações. É aquela conversa na hora do cafezinho, no almoço. São aquelas conversas informais naquele momento de interação entre as pessoas. Ela independe do nível hierárquico, porque são bate-papos informais que acontecem ali, né? Quando a gente fala de comunicação que segue o nível hierárquico, são as comunicações oficiais que seguem ali um fluxo dentro da empresa. Então, dependendo de como é o modelo de gestão daquela empresa, como essa empresa está estruturada, pessoas que trabalham no nível operacional não conseguem se comunicar diretamente com gestores que estão lá no nível estratégico. Elas precisam passar por um caminho de comunicação dentro da organização. Na comunicação informal, não, né? No momento ali, num corredor, num café, alguém do nível operacional consegue conversar com um gerente, consegue conversar até mesmo com alguém da alta cúpula da organização, tá? Então, isso tudo vai depender de como essa organização é estruturada, como a comunicação informal é vista também dentro da empresa, né? Porque tem organizações, poucas ainda, mas ainda existem, que não admitem esses momentos de interação entre as pessoas. As conversas informais, elas acontecem, mas elas não são assim bem vistas pela organização para acontecerem ali normalmente, como em outras que já admitem, né? Aquele momento que as pessoas vão até o café, que conversam, que trocam informações e muitas das vezes até informações do próprio trabalho, mas elas não seguem esses canais formais de comunicação,
tá bom? Então aqui a gente viu esses dois tipos muito importantes, né, de estrutura de comunicação. Então a comunicação informal, ela vai existir dentro da estrutura aí de comunicação formal também, tá? E muitas das vezes o que é importante a gente saber é que a comunicação informal, muitas das vezes, ela é até tida como mais confiável do que aquela comunicação formal. Algo que surge ali como um simples boato, muitas das vezes tem um fundo de verdade, pode ser aumentado, mas se apareceu ali a conversa por meio de uma comunicação informal, é que realmente algo está acontecendo. Então, muitas das vezes as pessoas conversam de questões que a comunicação formal da empresa ainda nem chegou a levar, né, por meio dos seus canais ali oficiais para o restante da empresa, tá bom? Então vamos continuar aqui, que a gente vai ver que dentro da comunicação formal existem estruturas, modelos aí de estruturas formais de comunicação. Muitas provas trazem esse tipo, né, desses modelos de estrutura, trazem o desenho, então é importante a gente conhecer aqui cada uma delas, saber como que elas funcionam. E o primeiro que a gente vai ver é a chamada comunicação em roda. Ela tem esse formato aqui, onde o condutor central da comunicação é o líder. Então, o líder ele fica ali no centro da comunicação e ele vai, né, recebendo as informações dos colaboradores da empresa e ele vai também comunicando a cada uma das pessoas. Então, nessa comunicação em roda, existe o líder aqui como condutor central. É um tipo de comunicação rápida, porque ela é feita de uma pessoa para outra, então não existe nenhum outro fluxo aqui de comunicação entre eles, então é diretamente, então por isso é uma comunicação alta. A precisão das informações é alta também, porque não existe nada aqui que vai deturpar, né, o fluxo dessa informação ou as informações que estão sendo passadas, mas a satisfação dos membros, né, que aqui nessa figura foram chamados de sujeitos, a satisfação dessa comunicação ela é baixa. E ela é baixa porque não existe interação entre eles, né? Então, um membro ali, ele só fala com o líder e o líder fala com ele. Ele não tem a possibilidade de trocar informações nesse modelo de estrutura formal de comunicação com o seu colega de trabalho. Ele só transmite e recebe informações desse ponto central aqui, que é o líder. Então, não há interação de informações, ele não consegue trabalhar com inovação, ele não consegue desenvolver a criatividade. Então, esse é o primeiro modelo aí que a gente tem, que é a chamada comunicação em roda. Outro modelo é a comunicação em Y. Em Y por conta aqui até mesmo do desenho que a gente está vendo no formato aí da letra Y, e essa comunicação ela é feita em dois sentidos, aos diversos níveis aí da hierarquia. Então, se a gente desenhar aqui a nossa famosa pirâmide e fazer uma relação, aqui o estratégico, o nível tático, o nível operacional. Então, a gente vê que a comunicação vem aqui do nível operacional. Quando já chega aqui no nível gerencial, no nível tático ou administrativo, essa comunicação ela abre em dois caminhos até chegar ao nível mais alto aqui, ao nível estratégico. E por ter essa via aí com dois caminhos, é um tipo de comunicação mais lento, então é uma comunicação lenta, e a satisfação dos membros ainda é baixa, porque aqui também não há interação
com os pares, né? A gente vê que a comunicação ela começa, passa de um para o outro e vai subindo aqui nos níveis hierárquicos da organização. Então não há interação com aqueles que ficam ali ao lado daquele sujeito, daquelas pessoas. Então eles não conseguem trocar ideias entre eles. Outro modelo aqui de estrutura que nós temos é a chamada comunicação em cadeia. E a gente vai ver que ela vai seguir rigidamente uma cadeia formal de comando. Então esse desenho aqui ele está bem legal porque ele traz aqui um organograma. E mais uma vez a gente trazendo aqui a nossa pirâmide, a gente pode até colocar aqui que o nível 1 é o nível estratégico, o nível 2 é o nível tático e o nível 3 aqui é o nível operacional. A velocidade da comunicação aqui também é lenta, né? Porque a gente vê que o nível 3, o nível operacional, para a informação que vem dele chegar até o nível 1 estratégico, ele passa aqui por várias camadas, né? Por várias pessoas até chegar lá no nível estratégico. Então, é uma comunicação lenta. E a satisfação aqui também, ela é reduzida, ela é uma satisfação baixa em relação aos membros ali do grupo. Outro modelo que nós vamos ter é a comunicação em círculo. E aqui é muito importante para a gente não confundir com a comunicação em roda. Não vamos confundir a comunicação em círculo com a comunicação em roda. Por quê? Porque na comunicação em círculo, a gente vê que cada membro se comunica aqui com aquele que está ao seu lado. E lá na comunicação em roda, a gente viu que existe um elemento central, um condutor central dessa comunicação, que é o líder, e ele se comunica com os demais membros. Então, lembrando lá da nossa figura, tem os sujeitos e tem o líder no centro. Então, é diferente, né? Quando a gente vê aqui a comunicação em roda e a comunicação em círculo. Aqui, a velocidade dessa comunicação, ela é considerada média. Ela já consegue andar um pouco mais, ela consegue fluir mais. E a satisfação, aqui nesse caso, a gente já vê que é uma satisfação alta entre os membros, porque existe troca, né? Todos que estão ali naquele grupo se comunicam de uma certa forma, né? Mesmo que seja com quem está ao lado, uma pessoa só, né? Mas ela recebe informações de quem está ao lado dela e ela transmite a informação para o outro. Então aqui as pessoas já interagem mais, existe mais uma interação entre os membros, o que a gente não vê na comunicação em roda, onde as pessoas interagem somente com quem está ali no ponto central da comunicação, que é o líder. E por último, nós vamos ter a comunicação em interligação total. Outro nome que vocês podem encontrar por aí é todos os canais. Todos os membros, a gente vê que eles se comunicam, né? Existem aqui várias linhas de comunicação entre os membros. E apesar, né, de todos aqui conversarem, falarem, trocarem informações, é um tipo de comunicação que é considerada lenta. E lenta por quê? Porque, em regra, a informação ela passa por praticamente todo mundo aqui dentro. Então, isso, quando exige um processo mais rápido de comunicação, essa rapidez acaba sendo prejudicada. Então, é considerada um modelo de estrutura de comunicação lenta. Mas, em compensação, a satisfação dos membros é extremamente elevada. Então, é uma alta
satisfação porque existe essa interação. É um tipo de comunicação muito comum nas chamadas equipes autogerenciadas, que são aquelas equipes que os membros possuem autonomia para tomar decisões, para executar as suas atividades. Não existe a necessidade de um líder nessas equipes, né? Cada um sabe ali o que precisa fazer. Então, esse tipo de comunicação, né, onde todos interagem, onde existe muita possibilidade de inovação, onde os membros do grupo podem desenvolver a criatividade, essa comunicação de interligação total, ela cabe muito bem nessas equipes autogerenciadas, que são equipes flexíveis, equipes ali que estão interagindo a todo momento e que não tem essa cadeia, toda essa cadeia de comando aí para poder seguir, né? Por isso mesmo elas são autogerenciáveis, cada um sabe o que precisa ser feito e faz, né? Tem o compromisso de realizar as suas atividades e cumprir ali com os objetivos que foram estabelecidos para aquela equipe, tá certo? Então aqui nós temos como último modelo a comunicação em interligação total. E como nós vimos, né, no começo da nossa aula, o que a comunicação ela é? Ela é um processo. E como todo processo, existe um fluxo. E o fluxo de direção no processo de comunicação, ele existe dessas 4 formas. Pode ser um fluxo vertical, de forma ascendente e de forma descendente. Ascendente porque ela vai acontecer dos níveis mais baixos para os níveis mais altos. Então, mais uma vez aqui, né, até a gente não aguentar mais, a gente vai ter sempre a nossa pirâmide aqui de nível hierárquico. Então, nível estratégico, tático e operacional. A comunicação vertical ascendente, ela vem então de baixo para cima. Então, ocorre do subordinado para a chefia. E é um tipo de comunicação onde são fornecidos relatórios. E geralmente os relatórios de desempenho, né? Então vem um feedback aí do nível operacional lá para o nível estratégico. Então através de relatórios ou então também são feedbacks de clima organizacional. Então as pesquisas de clima, elas acontecem ali nos níveis operacionais e táticos e são encaminhados aí para o nível estratégico. Então, essa comunicação vertical ascendente, de baixo para cima. E vamos ter também ao contrário, o fluxo de direção da comunicação vertical descendente, quando vem lá da chefia para os subordinados. Então, aqui na nossa pirâmide, descendente vem dos níveis mais altos para os níveis mais baixos, então, da organização. E quando a gente fala desse fluxo descendente, o que vem aí de comunicação, né, de cima para baixo? Podem vir atribuição de tarefas, informações sobre políticas novas e procedimentos, regras, tudo vai vir na comunicação descendente. E também o próprio feedback de desempenho. Da mesma forma que foi comunicado, né, de forma ascendente, de baixo para cima, o desempenho, né, foram enviados os relatórios de desempenho, os níveis mais altos da organização, nível estratégico, ou a chefia, né, de quem recebeu, daquele grupo que mandou aquele relatório de desempenho, vai precisar analisar esse relatório. O relatório de desempenho é analisado e aí precisa ser dado um feedback, então, para aquelas equipes, né? Se o feedback é positivo, é porque aquele desempenho foi muito bom. Mas se o desempenho não foi tão bom assim, a chefia também precisa dar um feedback, comunicar o que precisa ser melhorado, o que precisa ser mudado, então, para que num próximo relatório as coisas sejam melhores, né? Que o sucesso aí seja alcançado.
Tá? Então, no fluxo de direção vertical, nós vamos ter essas duas formas, né? O fluxo vertical ascendente, de baixo para cima, e o fluxo vertical descendente, que é quando a comunicação vem de cima para baixo. Um outro fluxo importante é o fluxo horizontal, que também pode ser chamado de lateral ou fluxo colateral. E como que ele funciona? Ele ocorre, então, entre membros de um mesmo grupo ou de grupos do mesmo nível hierárquico. Então, o mesmo grupo ali se comunica, então vamos dizer aqui, o grupo A, as pessoas que estão aqui dentro desse grupo, elas conversam entre si, então a comunicação é feita aqui dentro do mesmo grupo. Ou então grupos que estão, fazer aqui no cantinho um organograma. Então aqui a gente vai ter caixinha, aqui mais 3. Então a comunicação entre grupos que estão no mesmo nível. Esses 3 aqui estão no mesmo nível, então a comunicação ela acontece de forma horizontal. Aqui também, né? Então assim, aqui a gente vê que um departamento de marketing, de RH, um departamento de produção, eles estão no mesmo nível e eles podem aqui fazer esse fluxo de comunicação da forma horizontal, lateral ou ainda colateral. E aí nós vamos ter também o fluxo transversal, que também pode ser chamado de multidirecional. Vai ocorrer em todas as direções e é mais adequado aí em organizações mais flexíveis, né? Aquelas organizações onde os colaboradores estão mais comprometidos com o trabalho em equipe, né? Então a comunicação aí não precisa ser feita obedecendo níveis hierárquicos, né? Então ali todo mundo conversa com todo mundo, né? A informação flui normalmente entre os níveis em todas as direções. E por fim a gente vai ter o último fluxo de direção, que é o fluxo circular, que é adequado nas chamadas organizações informais, que vai acontecer aí em todos os níveis. E esse fluxo circular, a amplitude desse fluxo vai depender aí do grau de aproximação das pessoas, né, das relações interpessoais. Então é isso, pessoal. Nesse primeiro bloco, né, nós já falamos aí bastante do processo de comunicação na gestão. No próximo bloco, nós vamos tratar dos componentes do processo de comunicação. Vamos falar do emissor, do receptor, dos canais, dos ruídos, tá? Então, até o próximo bloco para a gente entrar nesses componentes do processo de comunicação e também fazer alguns exercícios. Até lá!